Hoje vai ser uma conversa muito boa, vai ser uma conversa, de certa forma, libertadora. Eu costumo fazer uma live por mês em cima de algum tema que eu tô trabalhando durante o mês. Então, eu já fiz sobre equilíbrio, empreender, eu já fiz sobre procrastinação. Eu me propus a fazer uma live por mês. E aí, como eu adoro inventar moda e inventar coisas diferentes e desafios para mim, em novembro eu coloquei o desafio de fazer uma live por semana. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, né, e coach de carreira. Eu trabalho nisso há 3 anos e antes eu trabalhava em RH, então essa história de pessoas e trabalho já está comigo há muito tempo. Essa palavra propósito é uma palavra que anda circulando esse mundo já faz uns anos. Ela tem uma aura muito mística, então é por isso que eu resolvi falar hoje dela, que eu acho que o meu papel aqui com vocês é desmistificar e tangibilizar um pouco de que raios é propósito. Então a ideia hoje é que a gente passe esses 40 minutos mais ou menos, que vai ser a nossa live, descomplicando propósito, eu contando para vocês do que eu estudo e do que eu atendo no coaching, o que eu entendo que é essa história de propósito, e ao mesmo tempo eu também quero ajudar vocês em primeira mão. Para esquentar os motores e até ver qual é o foco que eu vou dar para essa live, eu quero saber de vocês o que vocês entendem como propósito. Leila falou, missão de vida. Vou voltar nisso que você está falando, hein? Letícia fala, propósito, missão de vida. Algo que você nasceu para fazer, para ajudar os outros, tá? Então, pensando nisso, propósito é parecido com o que as pessoas podem chamar de vocação? E aí, Letícia, já te respondo a sua pergunta. Tem como eu ter um propósito e não trabalhar com ele? Tem sim. E ainda ser feliz? Tem. A gente vai falar disso. Por que ficou na moda falar de propósito? Eu comecei a estudar carreira e trabalhar com isso, eu ainda estava na faculdade. Então, foi lá para 2009, a primeira vez que eu comecei a estudar carreira. Só que essa história de propósito começou mais ou menos, pelo menos o boom da internet de falar disso, Facebook, etc., que era o meu propósito, como que eu acho ele, etc., começou mais ou menos em 2014, 2015. Quando eu comecei a estudar carreira lá atrás, não se falava disso. Pelo menos não se falava disso fora do meio da psicologia coaching. As pessoas não falavam de viver ou trabalhar com propósito. O que mudou? A gente vai começar a falar por que ficou na moda falar de propósito. A nossa relação com o trabalho mudou. Então, quando a gente pega a geração anterior, a geração dos nossos pais, se definia uma carreira, às vezes por escolha do ensino superior, da faculdade, ou até onde você começou a trabalhar, e era uma linha reta. Se você começou a trabalhar, por exemplo, na área de construção, você vai fazer isso pelo resto da vida. Se você decidiu lá atrás estudar administração e ir para finanças, você vai ficar nisso o resto da vida. E aí, a geração dos nossos pais, isso é muito marcado. Na nossa, começou uma mudança que a gente tem um pouco mais, isso ainda está em transição, tá? Mas a gente tem um pouco mais de liberdade de definir o que a gente quer. E não necessariamente as decisões que a gente tomou, por exemplo, de faculdade, vão determinar o resto das nossas carreiras. Tá tendo uma possibilidade de flexibilização, a gente começar numa área ou começar numa carreira, mudar para outra, etc. Então, a gente vê isso, que ficou mais fácil, ou a gente tem mais opção de trabalhar com o que a gente gosta. Tem mais oportunidades e mais possibilidades de profissão.
Segunda coisa, e aí é uma visão minha, tá? Que eu percebi. 2015, 2016, no Brasil a gente passou por uma crise importante econômica e que deixou muita gente insegura no trabalho. Bastante gente perdeu o emprego e bastante gente ficou inseguro trabalhando. E aí o que eu percebi que surgiu foi assim, cara, já que eu tô trabalhando só pelo dinheiro e na verdade eu tô inseguro porque a crise tá aí, eu posso ser mandado embora a qualquer momento, por que eu não tô trabalhando com o que eu gosto? Então, meio que juntou um contexto econômico que deixava todo mundo meio abalado com um aumento de liberdade e de possibilidades para a gente trabalhar. E aí as pessoas começaram a falar, tá bom, então se só trabalhar pelo dinheiro não tá dando certo, eu quero trabalhar com algo que eu gosto. Eu quero achar, eu quero encontrar, eu quero esbarrar na rua, tropeçar, o que quer que seja, com meu propósito. E aí começou essa história de trabalhar por propósito, principalmente, né, no Facebook e depois no Insta, e casos de pessoas que largavam tudo e iam para a Ásia ou, sei lá, faziam mudanças muito drásticas de carreira buscando propósito. E aí, o que a gente começa a ver? Tudo que é uma coisa nova, e essa história de trabalhar por propósito é novo, tem algumas dificuldades a gente entender e se adaptar, né, ao que está acontecendo. Então, eu quero começar a falar do segundo tópico que eu trouxe para vocês, que é o que não é propósito. Propósito não é uma coisa estática. Não é um chamado ou uma vocação no sentido de você só tem uma possibilidade de ser feliz ou uma vocação. E se você não segue esse propósito, ferrou. Seu propósito é, vamos supor, ser enfermeira hospitalar e trabalhar no hospital. E se você não pode fazer faculdade de enfermagem, ou se você não arruma emprego como enfermeira, ferrou. Seu propósito foi por água abaixo. Propósito não é estático, não é uma coisa só. Não é um pote de ouro que você simplesmente esbarra com ele. Não é uma única possibilidade. Não é uma única resposta. Uma das perguntas que chegaram para mim, chegou até hoje. Essa pergunta foi assim: Stefane, existe um teste para eu descobrir o meu propósito? Não existe. Sabe por quê? Porque não tem uma resposta. Aí vocês devem estar perguntando, tá, mas e aí? Não tem uma resposta? E o que eu faço com isso? Como que eu acho o meu propósito? O que eu tenho para falar para vocês é: você não acha o seu propósito. Você constrói. Propósito não é uma resposta que você tem que achar. Um pote no fim do arco-íris que você chega lá e encontra ele pronto. E sim, são várias informações sobre você e sobre o que está acontecendo que você vai acoplando para montar uma possibilidade que faz sentido para você. E eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, mas antes eu quero ouvir de vocês. O que vocês percebem ou o que vocês entendem que é uma vida de quem vive seguindo seu propósito? Ou o que é um trabalho com propósito? Um trabalho que você faz de um jeito autêntico. Ótimo, Letícia. Então, é um trabalho que você se vê nele, que você consegue ter liberdade para ser quem você é, certo? Legal.
Então, no caminho certo. A Leila fala, a sensação que dá é que se você trabalha com propósito, é aquele ditado que você nunca vai trabalhar um dia sequer. É uma armadilha isso, que a gente acaba trabalhando todos os dias, e não só um dia. Letícia fala que não agride seus valores. Ótimo. E não só que não agride, mas que ele está muito alinhado com o que você acredita. Olha, Leila, o que eu tenho para falar sobre isso e se não me engano, essa frase é atribuída ao Steve Jobs, que ele fala, trabalhe com algo que você ama e você não vai trabalhar um dia sequer. Se não me engano, é essa frase, tá? A questão é, todo trabalho, com propósito, sem propósito, com sentido, sem sentido, ele sempre vai ter partes chatas. Ele sempre vai ter momentos em que você tá desconfortável, você não queria trabalhar, ou você não tá concordando, mas você tem que trabalhar. E mesmo empreendendo, tá? Eu não gosto de tudo que eu faço o tempo todo. Tem uma parte burocrática que eu acho chatérrima, mas eu faço. E é importante a gente ter essa virada. Eu até falei sobre isso na live sobre equilíbrio emocional, que é importante a gente ter o momento para trabalhar e o momento para outras esferas da vida. Porque a armadilha de fazer o que se ama é que às vezes a gente vai querer fazer isso o tempo todo. Só que a gente precisa de tempo para descansar. Então, quando a gente fala faça o que você ama e você não vai trabalhar nenhum dia sequer, é uma questão assim de ser uma coisa que faz sentido, uma coisa que você se vê, um trabalho que você gosta do que você faz hoje, mas você também vê um futuro que tem a ver com você. Mas eu não concordo tanto com essa história de que não vai parecer trabalho, porque continua sendo uma responsabilidade. Continua sendo o que, se é trabalho remunerado, o que vai pagar suas contas. Então, tem que ter tom de trabalho. Por mais que seja um trabalho com sentido. Olá, eu sou a Dani. Acho que propósito tem a ver também com relevância, com fazer a diferença. Ótimo. Gente, vocês estão matando a charada, hein? Falaram de fazer algo que faz sentido. Falaram a Dani falou agora, de fazer a diferença, de fazer algo que você gosta. Então, o que eu entendo? Eu não acredito, e pelo que eu trabalho e estudo, eu acho que não é isso. Propósito não é uma missão de vida. Ele não é uma resposta única. Ele é um complemento e um conjunto de algumas coisas. E que coisas são essas? Quem tiver aí com lápis e papel pode escrever que isso é importante. Eu estou decodificando o propósito para vocês. Propósito é composto de o que você é bom, então suas habilidades, suas paixões, coisas que você gosta, a diferença que você quer fazer para os outros, ou numa determinada situação, ou para o planeta, que a Dani falou aí, relevância. E o estilo de vida que você quer ter. Peraí, o quê? Vou repetindo. É um conjunto de o que você gosta, o que você é bom, e pensando que muitas das coisas que a gente é bom, tem habilidade, normalmente a gente gosta também. Então, um alimenta o outro. O impacto que você quer ter, a diferença que você quer fazer, e o estilo de vida que você quer ter. E aí, eu montei uma frase que eu acho que pode ajudar vocês, que é propósito ou viver com propósito é fazer o que você gosta, utilizando suas habilidades, fazendo a diferença e construindo uma vida que tem a ver com você. Então paixões, habilidades, impacto e estilo de vida. E a Letícia falou assim, parece amplo.
E a questão que é a pegadinha é a gente quer uma resposta. A gente quer uma opção única. Tipo, deixa eu seguir esse caminho e fazer essa check nessa opção. Só que o propósito, e do jeito que eu entendo que é a maneira mais autêntica, ele tem a ver com possibilidades. A partir do seu autoconhecimento, você consegue definir pilares. Pilares que são importantes para a sua vida e para o seu trabalho. E que esses pilares acabam tendo uma mescla desses elementos que eu acabei de falar. Vou falar do meu, tá? Que eu construí isso depois de muito tempo trabalhando e de muita autorreflexão e fiz terapia também. Os meus pilares que compõem o que eu chamo de propósito, que eu nem gosto muito dessa palavra, eu chamo mais de pilares, são 4. Autonomia para criar, que tem um pouco a ver com o que eu gosto, mas também o que eu sou boa. Qualidade de vida, que tem a ver com o estilo de vida que eu quero ter. Fazer a diferença diretamente na vida das pessoas. E profundidade técnica. Vocês percebem que esses pilares que eu tenho são mais ou menos aqueles elementos que eu falei para vocês? Que é um conjunto do que eu gosto, mas também do que eu faço bem, da vida que eu quero viver e da diferença que eu quero fazer na vida das pessoas? Vocês conseguem perceber que é um conjunto disso? E aí, o que eu falo para vocês por mais que eu veja que eu tenho uma vida que é muito alinhada com quem eu sou e com muito sentido, e daqui para frente eu vou combinar com vocês que eu não vou usar mais a palavra propósito. E eu vejo no meu dia a dia que eu tenho uma vida com muito sentido. Hoje a minha vida é assim. Hoje eu atendo pessoas no coaching de carreira e com a psicologia. Eu trabalho principalmente home office. Todo dia eu paro e estudo 1-2 horas por dia. Então, o jeito que eu componho a minha vida, ela tem a ver com esses pilares que eu acabei de falar para vocês. Mas isso é 2018. Pode ser que lá em 2020, 2027, eu perceba que, olhando meu momento de vida, olhando como está o mercado, outras possibilidades cabem nesses pilares que eu acabei de dizer. A Leila fala, sempre agregando aos pilares ou substituindo. Olha, é importante, pelo que eu vejo, assim, entre 4 a 6 pilares é importante. De novo, eles são vivos, depende um pouco do seu momento de vida e de coisas que aconteceram com você, mas o que eu percebo eles não mudam muito da água para o vinho, tá? Por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, que eu estava com 20 e poucos anos, eu sempre tive essa questão de profundidade técnica, sempre tive essa questão de fazer diferença na vida das pessoas, tanto que eu fui estudar psicologia. Mas, por exemplo, qualidade de vida não era tão importante. E a autonomia para criar, lá em 2011, tinha mais a ver com a autonomia para fazer o que eu queria do que efetivamente a autonomia para criar. Então, na medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais estável esses pilares. Eles não mudam tanto. Mas claro que um pode chegar, o outro pode perder importância. Pilares podem ser considerados valores? A Letícia fala. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Porque eles dizem respeito a coisas mais práticas, por exemplo, habilidades. E não necessariamente são valores. Então eu acho que tem os pilares, os valores trazem informações importantes para os pilares, mas os pilares são um pouco mais do que valores, tem uma parte mais prática. Tem um caso ótimo que eu vivi e eu adoro contar quando surge isso para os meus clientes, quando surge esse exemplo, e eu vou trazer aqui para vocês.
Ano passado, eu fui tirar férias e eu fui para um hotel em Morro de São Paulo, na Bahia. Quem falou aí que era de Salvador. E aí eu conheci lá uma massagista que fazia uma massagem indiana e ela fazia em vários hotéis, a gente marcava com ela. Então. E aí eu fiz a massagem com ela, maravilhosa. No dia seguinte eu tava pensando na praia e falei assim, eu seria massagista. Aí eu, gente, por que eu tô com isso na cabeça? Eu não gosto de fazer massagem, tipo, sabe? Cansa a minha mão. E tipo, por que eu tô na cabeça que eu seria massagista, que é uma boa ideia? E aí, né, como todo bom psicólogo, eu fui refletir sobre o que eu tava pensando. E aí, a minha reflexão me levou à conclusão de que, pelo menos a percepção que eu tinha da vida dela, ela tinha os mesmos pilares que eu tinha. Ela tinha qualidade de vida, obviamente. Ela estava em Morro de São Paulo. Ela tinha autonomia, então ela não estava ligada a nenhum hotel especificamente, ela era como se fosse um autônomo, servindo vários hotéis. Profundidade técnica, então ela veio aqui para São Paulo, estudou essa massagem indiana, super diferente e tal. E fazer a diferença na vida das pessoas, fazer o bem para as pessoas. Só que eu faço puxando para psicologia, pelo coaching de carreira, e ela faz pelo corpo. Mas são os mesmos pilares, pela minha visão, entendeu? E o que eu gosto desse exemplo, e que eu gosto de falar ele sempre, é para vocês entenderem que várias opções cabem em cima do que vocês desenham como pilares. E todas elas têm muito potencial e muita autenticidade para fazer você feliz, para ser uma parte da sua vida satisfatória. O que eles chamam, o que as pessoas chamam de propósito é muito taxativo, é muito rótulo, é como assim, eu achei o propósito, que é essa pulseira azul com florzinha, coloquei e agora eu tô com o meu propósito para sempre, e ele vai ser sempre dessa forma. Não! Várias possibilidades, várias pulseiras, devia ter trago mais aqui. E elas vão servir para vocês dependendo do que está acontecendo, dependendo do que você quer, dependendo de como está o mercado. São possibilidades que cabem e que você pode ser feliz com elas. A Isabela fala, muito legal, Steph, me lembro dessa história, adoro. Que bom, a Isa já ouviu essa história. Então, quando eu coloquei o nome dessa live de uma live propósito sem firula, sem complicação, é que vamos tirar esse peso que é propósito. O que você tem que entender dessa história toda é que é importante sim você ter um trabalho, uma vida que faz sentido para você. É uma delícia quando você tem um trabalho ou uma ocupação ou um negócio que é um conjunto das suas habilidades, do estilo de vida que você quer, do que você ama e da diferença que você quer fazer na vida das pessoas. E tem muitas formas de fazer isso. Eu, por exemplo, poderia trabalhar com coaching de carreira numa super sala alugada, longe da minha casa. Ou eu poderia não dar tanto valor para o meu estudo, então eu parei no tempo. E eu estaria sendo coach de carreira e psicóloga, mas isso estaria longe dos meus pilares. Eu não teria qualidade de vida. Eu não teria profundidade técnica. Então, tem muitas formas de vocês terem trabalhos que têm a ver com vocês, desde que vocês tenham clareza desses pilares de vocês, que é o que eu vou falar, a próxima coisa. E principalmente que vocês utilizem deles como filtros para tomar decisão. Quando eu decidi por trabalhar em casa,
Não foi uma decisão, acho que é legal trabalhar em casa. Não, eu fui pensando assim, eu saí do mundo corporativo, que foi uma das coisas que eu saí, principais, porque eu queria qualidade de vida. É um pilar meu, qualidade de vida. Então, eu vou montar um lugar para eu trabalhar em casa. Não faz sentido eu ir para um escritório que fique longe. Entendeu? Então, são como se fossem filtros que você vai colocando informações sobre o que é importante para você que te ajuda a tomar a decisão. Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando bastante coisa, eu sei que é um conteúdo denso, por isso que eu até demorei para fazer essa live, mas eu acho que é um conteúdo que é tão libertador que eu gostaria de falar com vocês, e agora eu quero ouvir de vocês. Cristina mandou um sorrisinho, Leila falou muito, Letícia falou muito sentido, Renata também falou muito. E aí, o que eu queria falar com vocês, que é a última parte da live? O que eu queria deixar para vocês dicas ou caminhos que vocês podem trilhar para conseguir mapear quais são esses pilares. Porque muitas vezes quando eu falo quais são os meus pilares para as pessoas, o que eu escuto é: eu quero isso. Não, qualidade de vida, eu quero também. Não, profundidade técnica, quero. Não. Então, assim, a gente sempre quer várias coisas. Mas qual que é a grande sacada, pulo do gato, quando você vai mapear os seus pilares? Que você consiga sintetizar as coisas que são essenciais. Então é por isso que eu falei de 4 a 6, no máximo 6. Porque aí você consegue ver o que realmente faz a diferença para você, o que não é negociável e o que na verdade é bom ter, mas não é obrigatório. O que você pode começar a fazer já para começar a mapear esses seus pilares? A primeira coisa é olhar para sua história. Se você ainda não fez ou você não tem o hábito de fazer uma retrospectiva da sua história, faça. Para você entender quais momentos, desde a sua infância, adolescência, de 20 a 30 anos, 30 a 40, você vê assim, quais momentos você se sentia mais feliz? Que elementos tinham nesses momentos felizes? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, um dos momentos que eu me sentia mais feliz era escrevendo. E aí, na época do vestibular, eu pensei em fazer jornalismo. Ainda bem que eu não fiz, porque na verdade não era isso que era importante. O que estava de elemento que me fazia feliz quando eu escrevia lá aos meus 15 anos? Não era a atividade de escrever, era a liberdade de criar. Era eu conseguir colocar quem eu sou no que eu fazia. E eu faço isso hoje com a psicologia. Então, quando você olhar para sua história, não necessariamente pensa assim: nossa, quando eu era criança, eu amava, sei lá, cuidar de plantas. Então agora eu vou abrir uma floricultura. Não necessariamente. Tenta entender os elementos que faziam você gostar tanto de plantas, por exemplo. Esses elementos são mais importantes do que efetivamente a atividade que você estava fazendo. A segunda dica que eu dou para vocês, para começar a mapear os pilares, é olhar para coisas que você faz bem. Pensar em feedbacks que você já recebeu de colegas de trabalho, de familiares, etc., né? Opiniões que as pessoas têm, falando assim: nossa, Stefânia, super criativa, cheia das ideias. O que você já escutou que falam isso sobre você? Ou o que te pedem sempre para fazer? Te pedem sempre ajuda. E às vezes para você é uma coisa tão simples, tão natural, tão banal. Isso pode te dar boas dicas de habilidades suas. E 3,
é você pensar em temas que tocam o seu coração. Tem um autor bem tradicional de escolha profissional, o Bohoslavsky, nome difícil, mas boas ideias, que ele fala que a escolha profissional é uma tentativa da gente reparar um objeto interno quebrado. Isso é uma linguagem muito psicologês e eu vou traduzir para vocês, que esse é o meu papel aqui. A nossa escolha profissional, quando é uma boa escolha, quando ela é autêntica, ela está respondendo a uma necessidade nossa. Quando eu decidi estudar psicologia, e dentro da psicologia, quando eu decidi estudar a relação das pessoas com o trabalho e com a carreira, era porque a minha relação com o meu trabalho sempre foi passional. Não via a hora de começar a trabalhar. Quando eu comecei a fazer estágio, eu me via naquele trabalho, eu me sentia realizada, fazia parte de mim, da minha identidade. E aí eu fui estudar isso, na medida que eu escolhi qual área da psicologia eu ia trilhar. Então, super legal você pensar assim, quais temas tocam o seu coração? Eu estava conversando com uma cliente ontem, numa sessão de coaching, e ela é consultora de estilo. Ela estudou para isso, ela fez administração, mas fez um curso de consultoria de estilo e hoje atende pessoas. E ela tem uma questão com a estética forte. E principalmente assim, ela tem uma questão de se sentir bem, uma questão dela, se sentir bem a partir da estética, a partir das roupas que você veste. Ela cola mesmo. Então ela foi trabalhar com isso. Bom, esses elementos na mão, você começa a montar um quebra-cabeça que são esses pilares. Por isso que eu falei lá no começo que eu acredito, e pelo que eu estudo também, essa história de propósito não é algo que você acha. Eu até escrevi um texto sobre isso que chama Por que você não vai encontrar o seu propósito? Porque não é algo que você acha, não é algo que você, como me perguntaram, faz um teste e você descobre. Não. Você vai construindo pilares que são importantes para você, e em cima desses pilares cabe muitas possibilidades e te ajuda a tomar decisão. Que tipo de empresa você vai trabalhar ou você quer trabalhar? Que tipo de empreendedor você quer ser se você quer abrir seu próprio negócio? Que tipo de pessoas você quer ter em volta de você? Como que vai ser seu dia a dia? Então, saber esses pilares te ajuda a compreender quem você é, a vida que você quer ter e quais são as possibilidades de trabalho que encaixam nisso. Depois disso tudo que eu falei, o que vocês querem começar a fazer para tentar viver uma vida com mais sentido? A Leila falou que está a 1000. Renato falou que tá muito bom te ouvir. Que bom, gente. Eu tô aqui para descomplicar. E aí, me perguntaram, né? Tem como eu ter um propósito e não trabalhar com ele? Na medida que você sabe quais são esses seus pilares, por exemplo, você tem um pilar que é fazer diferença na vida das pessoas, e aí, por exemplo, o seu trabalho não tem isso, você pode complementar a sua ocupação, porque trabalho não é só o que a gente é pago para fazer. Quando a gente faz algo voluntário, é trabalho também. Então, você pode compor a sua vida se o seu trabalho formal, CLT ou sua empresa, não te permite ter todos esses pilares em prática. A Ana Tereza falou que interessante, faz muito sentido. A Leila fala, e depois, faça o que com tudo isso? Depois que você descobre seus pilares, você toma a decisão. Você começa a tomar decisão em cima disso. Decisão, como eu falei, que tipo de negócio eu quero ter se eu sou empreendedora? Que tipo de parceria eu quero fazer?
quais cursos eu quero fazer trabalhando em empresa, que tipo de empresa eu quero trabalhar, eu vou morar aonde, que tipo de bairro. Então isso te ajuda a tomar decisão em cima de tudo e fazer pequenos e grandes ajustes autênticos para cada vez mais ter uma vida que faz sentido para você. Faz muito sentido, vou tentar botar no papel essas ideias de forma mais pessoal para rastrear um caminho possível. Ótimo. E aí a Dani fala, e quando a gente sabe o que não quer, mas não consegue definir exatamente o que quer? Saber o que não quer já é um pedaço da reflexão. Você precisa entender o positivo, o que você quer. E não somente, porque senão você vai estar evitando o que você não quer, fugindo, mas não necessariamente você está indo por caminhos que são autênticos. Tenta fazer o que eu te falei, olhar para sua história, olhar para suas habilidades e temas que tocam seu coração, para começar a entender o que te desperta, não somente o que você está fugindo. A Virginia fala, você acha que quando a gente trabalha pensando em propósito, a gente pensa mais ou menos em ganhar dinheiro? Eu não acho que quando a gente trabalha por propósito, a gente trabalha de graça. Por quê? O que eu entendo o dinheiro nessa história de satisfação com o que a gente faz, carreira, felicidade? O dinheiro, ele tem que ser suficiente, a gente tem que ganhar dinheiro suficiente para ter uma vida que a gente quer viver. Mas a gente não trabalha por dinheiro, entendeu? No sentido de ele é importante na medida em que ele tá ali para pagar as contas. Não dá pra gente trabalhar sem ganhar nada. Mas ele não é definidor. Trabalhar só pelo dinheiro não é suficiente. Porém, trabalhar sem ganhar dinheiro, se eu tivesse todos esses pilares e trabalhasse em casa e com psicologia, e estudando, fazendo a diferença na vida das pessoas, mas não pagando as minhas contas, isso não ia parar de pé. Isso ia me trazer sofrimento, porque eu não ia ser capaz de ter uma vida que eu quero ter. Então, o dinheiro, ele entra no sentido de ele é o básico, mas ele não é suficiente para a gente ter uma vida autêntica. Mas ele tem que estar ali. É um pré-requisito. A Letícia fala, agora que estou começando, a grana ainda não chegou onde quero e o trabalho voluntário não consigo encaixar. Então, Letícia, o que é legal você pensar? A gente tem momentos diferentes da nossa vida. Então, pode ser que quando a gente está construindo alguma coisa, ou quando a gente está no começo da carreira, ou mudando, a gente vai ter um momento de construção em que talvez tudo que a gente quer não esteja em prática. Por exemplo, eu sempre quis fazer a diferença diretamente na vida das pessoas. Mas eu vi que se eu fosse atender pessoas diretamente logo que eu me formei, eu não ia conseguir muitos clientes ou eu não ia ter aprendido tudo que eu precisava. Então eu abri mão dessa parte e comecei a minha vida profissional e depois eu retomei. Então você entender coisas que nesse momento estão ativas e coisas que não, te ajuda a ter mais tranquilidade, porque você sabe que é um momento em que você está construindo as coisas e que talvez o dinheiro ou o trabalho voluntário, né, essas coisas ainda não se organizaram. Como a Leila fala, como diz a minha amiga, dinheiro não pode ser suficiente, tem que ser o bastante. Então é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês. Então, eu comecei falando, por que tá na moda falar de propósito? Eu falei sobre essa liberdade que a gente está tendo de transitar entre carreiras diferentes e desenhar diferentes trajetórias. E também falei do tanto que a crise, minha percepção, que o Brasil passou, meio que tirou todo mundo do piloto automático e pensando assim, se o meu dinheiro pode faltar, se eu posso ser mandado embora, por que eu estou trabalhando com algo que eu não gosto? Então, meio que 2015, 2016 foi o momento em que todo mundo falava de propósito, pelo menos que eu vi. E depois eu falei, o que não é propósito, não é uma coisa estática,
Não é sua missão de vida que você simplesmente esbarra com ela ou recebe um chamado. Propósito, na verdade, são possibilidades e elas entram na medida que elas fazem sentido, na medida que você entende quais são esses pilares de 3 a 5 características, elementos que compõem o que faz sentido para você. Do que é feito esses pilares. Estou fazendo um grande retomado, que eu falei bastante hoje. Do que são feitos esses pilares? É um combinado de habilidades, coisas que você ama, paixões, a diferença, o impacto que você quer ter e o estilo de vida que você quer construir. Na medida que você tem clareza disso, desses pilares, que é um compilado disso, você consegue ver quais são as possibilidades que cabem. E aí, propósito, eu não gosto dessa palavra porque ela é taxativa. E, na verdade, o que a gente precisa abrir os olhos e conhecer são as possibilidades que se encaixam na gente. Que se encaixam em cada um. E aí, ao final, eu dei algumas dicas para vocês começarem a mapear esses pilares. Olhar para sua história, olhar para coisas que você faz bem, que as pessoas te reconhecem, olhar para temas que tocam o seu coração. E aí você vai ter um pouco mais de subsídio para entender quais são esses pilares, que também não são taxativos, gente, são vivos. É importante vocês terem isso na cabeça para tomar a decisão e ir construindo uma vida, um trabalho que tem mais a ver com cada um de vocês. É uma construção. Não é uma coisa que simplesmente você acorda e tem a resposta. Por mais que fosse mais fácil, também é mais limitador. Então, vamos desenvolver esse autoconhecimento, essa autopercepção e também esse exercício de ir sempre construindo. O Rodrigo falou, tô completamente fora do lugar. Mas aí é o que a gente falou, Rodrigo. Tem outras possibilidades também. Não tô falando para todo mundo pedir demissão. Trabalho voluntário, hobbies. A nossa vida também, ela é 360. Não é só o nosso trabalho. Tem outras formas da gente ter esses pilares respeitados que não é somente o trabalho. Para quem quiser minha ajuda para entender melhor esses pilares ou até o que fazer com isso, como tomar decisão, eu atendo, eu faço coaching de carreira individual e a primeira sessão para quem quiser conhecer o meu trabalho é gratuita. Então, se você se sentiu tocado aí, se você sente que é o momento de você entender melhor essa história toda e ter uma vida mais autêntica, marca comigo uma sessão gratuita, tá no link da minha bio, pra gente se conhecer melhor e eu te falar como que eu te ajudo. A Leila fala, as dúvidas surgirão assim que colocar em prática. É isso. 3 folhas de anotação. Ah, que legal. Gente, tô muito feliz. Eu fico super feliz quando eu vejo que eu fiz a diferença para vocês e que vocês saíram com pulguinhas atrás da orelha e vocês hoje vão deitar pensando em possibilidades. Então eu cumpri meu papel.